Escorpião, seja bem-vindo a mais essa previsão com os oráculos para o signo de Escorpião e vamos conversar. Nutrindo, criando, gerindo, é tudo sobre estabilidade, é tudo sobre um novo investimento, um novo aprendizagem, às vezes tendo que começar alguma coisa de uma maneira diferente, mas também trabalhando paciência, trabalhando inteligência. O 8 de ouros é a carta do aprendizado, a carta do aprendiz, na realidade. É tudo um progresso. Vocês, eu vejo taurinos aqui procurando entender as nuances e os detalhes de uma mudança, de uma transformação, de um investimento, tentando segurar algo até ter certezas, sobre uma mudança que vocês estão pretendendo fazer, um acréscimo na vida de vocês. E aí o questionamento é justamente sobre: vai dar conta? Qual é o nosso poder em relação a isso? É estável o suficiente? É seguro o suficiente? É uma nova fase? É uma nova mudança? Só deixa eu tirar as cartas aqui, que eu prefiro, tá bom? Mas eu vou falando para vocês. 8 de ouros, Cavaleiro de ouros, 6 de espadas, a grande sacerdotisa, 9 de paus, 2 de espadas, desculpa, rei de paus, a imperatriz, 10 de ouros, o mundo, 5 de espadas, a temperança, a estrela, 4 de ouros. E vamos lá. Só faltam as últimas duas aqui. A força e 8 de paus. Beleza. Trabalhando paciência, às vezes sendo limitados na compreensão, na reciprocidade, na ajuda mútua de alguma coisa. Algumas pessoas não conseguindo mais ver esperança em algo, mas que ainda possui muito apego sobre aquilo, Outras pessoas tentando procurar otimismo e fé, espiritualidade, compromisso, ajuda, auxílio, muitas vezes espiritual ou de algum tipo de terapia, para entender o apego ou algo que se encontra meio estagnado na vida, Aqui nesse momento aqui, a gente não está falando de segurança nem de estrutura. Nesse momento aqui, a gente está falando de fato sobre apego, tá? Posse, ciúmes, conservadorismo. E aí, às vezes, a pessoa aqui está procurando uma maneira de sair, mas não está conseguindo se sentir muito otimista, não está conseguindo entender muito bem o que está fazendo. A carta da estrela, ela não saiu nem de pé, nem invertida. Ela saiu deitada. Então, ela está realmente um bloqueio aqui nessa situação específica, tá bom? Mas lendo de outras maneiras isso daqui, eu vejo vocês trabalhando as coisas e analisando. Muitas pessoas aprendendo alguma coisa nova, refazendo alguma coisa, mas também aqui existe um empenho e uma paciência e um trabalho duro, uma análise sobre como progredir com alguma coisa. Eu vejo que vocês já estão progredindo, mas aqui o desejo é de uma mudança, é de uma transferência, uma mudança de localidade, uma mudança de área, uma mudança de nome. Muitas pessoas considerando, como fala, gente, procurando, Procurando conselhos com médiums, com espiritualidade, com intuição, com numerologia, muitas vezes aqui, porque é como se existisse uma certa insegurança sobre uma mudança que ela traz muito potencial, ela parece crescer muito e existe um desejo muito grande sobre mudar tudo isso, mas ainda está muito interiorizado na pessoa de Escorpião. Existe uma mudança aqui que ela é muito interna, ela é muito sobre eu, Escorpião. Ela é muito sobre a pessoa de Escorpião, ela é muito íntima de você. E é algo que você está se descobrindo. Pode ser algo através do seu próprio corpo, pode ser uma condição de saúde, pode ser uma condição de como você prefere fazer as coisas. Talvez você se descubra preferindo trabalhar muito cedo, Às vezes começar o dia às 5 horas da manhã. Outras pessoas preferindo começar o dia mais à noite, trabalhar mais à noite. Aqui existe uma descoberta interna que é muito importante, mas que você ainda não está querendo levar muito longe.
ou abrir para muitas pessoas, porque você também não sabe exatamente como que você vai estar trabalhando isso, qual é o potencial disso tudo. Aqui a gente está vendo uma descoberta e um início de uma compreensão e você já em paz com isso, porque para você agora hoje isso é claro, mas ainda existe uma resistência, então você prefere guardar isso para você. Algumas pessoas aqui estão querendo materializar alguma coisa, conquistar alguma coisa e tomar posse de algo. Só que existe ainda um impasse, né? Vocês estão entre ir e não ir, fazer ou não fazer, falar ou não falar, mostrar ou não mostrar, comprar ou não comprar. Aqui é como se fosse um investimento que te colocaria numa situação muito mais confortável, numa situação de patrão, sabe? Mas não é, graças a Deus, não é o ego que está dominando a pessoa de escorpião. O que está dominando a pessoa de escorpião aqui de fato é a prosperidade, a ambição, né? A ambição boa, é aquela vontade de mudar de vida, encerrar ciclos, sabe? Muitas pessoas, muitas vezes, lidando com impasse ou abrindo mão de certas coisas por serem mães, pelo bem da família, pelo bem da empresa. Muitas pessoas, às vezes, aqui, muito bacana, fazendo algo que não é tão legal para si mesmo, mas porque vai ser bom para outras pessoas, né? Eu acho que essa pessoa que seria uma pessoa que talvez, sendo dona de empresa, tá muitas vezes fazendo algumas coisas boas pelas outras pessoas e às vezes cortando uma coisa pessoal, mas para manter a empresa ali, sabe? Ou para manter aquelas pessoas pelo menos sobre a sua guarda muito bem, né? Para quem é mãe, não é dona de empresa ou não é responsável por tantos funcionários assim, pode ser mais no âmbito familiar. Mas existem pessoas que de fato tem muita gente ali, sabe? Sobre a orientação dela. Tem escorpião aqui com poder de poder mesmo, cara, sabe? Tipo, de influência, de direção, poder aquisitivo muito alto. E essa pessoa também está fazendo coisas pelo bem dessas pessoas. Muitas vezes, inclusive, deixando de fazer certas coisas para poder manter aquilo ali, né? Só que aqui existe um desejo de mudança de situação. É como se a gente quisesse mudar uma nova coisa, mas ainda assim existe uma certa limitação. Ao mesmo tempo que o escorpião está, sabe, fluindo horrores numa certa área, tem uma outra área que ela está sendo limitada, porque você não quer briga, mas a briga está vindo. Você está mantendo a paz, mas a briga está vindo. É como se você tivesse escolhendo não tomar uma atitude, né? O cinco de espadas com a temperança fala sobre você se sentir limitado em alguma coisa, mas por mais que o circo tá fechando numa certa situação, você ainda tá tipo, sabe? É como se você estivesse meditando no meio sabe? Da família. A família tá discutindo, né? O pai e a mãe. E aí você tá lá sentado no sofá, tipo, meditando, sabe? Aquilo ali vai chegar em você, vai respingar em você, mas por enquanto você está escolhendo a não ação, né? Algumas pessoas tentando lidar com isso, mas é porque como elas não conseguem ver uma solução muito. Escorpião é muito assim, né? Aqui é como se. Para essa situação específica, como você não consegue ver um desfecho que seja o seu sonho, você está preferindo não fazer nada do que, por exemplo, se empenhar numa coisa que não é nada que você queria tanto assim, né? Escorpião sendo 8, 80, Escorpião não vai se esforçar por uma coisa que seria 60, né? Se não é o 8 e também não é 80, então você está deixando a coisa acontecer e a Deus dará. Consigo entender isso. Só que isso você precisa entender que você está apegado a algumas coisas que você já construiu, mas esse conflito externo que está chegando até você e você fazendo essa linha Buda, né? essa coisa muito, muito paciente, muito compreensiva e tal, não é muito da natureza de Escorpião isso, porque Escorpião é regido por Marte, deus da guerra. Então essa coisa muito paciente, muito compreensiva, muito, um dia Deus vai mostrar, um dia alguém vai se tocar, um dia alguém vai perceber, um dia um sinal vai vir, isso aqui não é para Escorpião, cara. Tem signos que se dão bem com esse comportamento. Escorpião é Marte, é guerra, é briga, é confronto se precisar. Então você vai perceber que muitas vezes você vai olhar para uma coisa e você vai se sentir irritadíssimo, porque você está vendo alguém acomodado em alguma coisa, porque você está vendo que uma coisa não está saindo do papel, porque você está vendo que alguém às vezes está dando murro em ponto de faca, sabe? E aí isso vai começar a te irritar muito, mas exatamente porque você está projetando, entendeu? Como você está segurando muito as coisas de uma maneira muito internalizada, elas vão começar a sair mais por irritação, por frustração e tal. Ainda que nada de muito grande aconteça ruim aqui, você vai começar a se sentir assim por conta disso, né? Para algumas pessoas sendo transferidas e mudando coisas relacionadas ao profissional, eu vejo vocês indo até um lugar que tem muito potencial, mas que vocês ainda estão esperando para ver. Alguma coisa que vocês quiseram muito e que agora vocês podem ter uma oportunidade, né? Existem algumas pessoas aqui que
você faz uma mudança e aí depois você faz uma segunda mudança, porque você vai perceber que uma coisa foi melhor, tá? Então, se você está começando alguma coisa, você vai dar uma começada, mas aí depois vai falar, nossa, tem uma outra situação melhor, sabe? E aí você muda de novo, tá? Existem alguns de vocês percebendo que colaboração é uma coisa complicada, né? É como se tivesse alguém muito fechado dentro daquilo que ela já está acostumada a viver, dentro do conforto, dentro da estabilidade, dentro da estrutura. Às vezes, pessoas muito confortáveis com uma certa situação, porque elas já vivem essa situação há muito tempo. E aí vocês estão muito dinâmicos, muito querendo mais, muito querendo construir, muito querendo se transformar aqui mesmo, porque o desejo de progresso de Escorpião está muito forte. E aí que vocês não vão conseguir essa colaboração de uma outra pessoa, tá? Escorpião aqui, cara, a gente está vendo algumas cartas aqui que falam muito sobre o trabalho autônomo. Só que para quem não trabalha de maneira autônoma, essa decisão ou essas coisas da sua vida, elas estão mais para você e só você, sabe? Aqui é como se mesmo que você tivesse com uma outra pessoa, ainda você se vê sozinho, ainda você se vê trabalhando sozinho, sonhando sozinho, ambicionando sozinho, desejando sozinho, né? Aqui pode ter uma figura, outra figura na sua vida, eu vejo que tem, porque a sequência dessas cartas me mostra que vocês sim convivem com pessoas, vocês trabalham com pessoas e vocês lidam com pessoas. Mas esse mundo, né, a carta do mundo, que vocês estão desejando, ele é um desejo muito seu. É pessoal isso aqui. Então você não pode, a carta da estrela está caída, você não pode ficar contando com a ajuda das pessoas, com a compreensão das pessoas. Esse não é o momento. Esses dias eu vi uma frase que falava alguma coisa assim, se as coisas fossem muito fáceis, ou se as coisas fossem muito fluidas, o guerreiro não se esforçaria tanto para ficar mais forte, para ficar mais ágil, para ficar mais sábio. Correto? Porque tudo foi tão fácil, por que ele vai se esforçar por uma coisa que já está acontecendo? A gente geralmente se esforça para superar obstáculos, correto? Para superar incertezas, para superar medo, para superar escassez. Infelizmente, é como a maioria de nós humanos funcionamos. Essas cartas me mostram que o fato de você se sentir sozinho é justamente porque existe uma pessoa de Escorpião que ela deseja muito parceria, mas é muito que ela deseja parceria. Só que se ela tivesse parceria, ela não se desenvolveria e ela não se autoconheceria com tanta profundidade quanto vocês estão fazendo isso. Então é como se fosse uma mensagem do universo falando: isso não é à toa, você não está doido, está acontecendo, você de fato está nessa empreitada, seja de que área da sua vida for, de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito individual. Mas não é porque as pessoas não prestam, não é porque você nunca vai poder ter isso que você está desejando. É só porque existe um desenvolvimento aqui que é necessário para o seu eu, né? Então é por isso que você está nessa situação. Para alguns de vocês é isso. Porque eu vejo que vocês estão querendo um progresso e vocês estão querendo um progresso aqui com o 8 de paus, uma evolução, uma mudança, uma transformação. Eu vejo que vocês querem fluidez, mas vocês ainda estão desejando ela, porque vocês estão se controlando aqui, né? Controlando a paciência, a perseverança. Muitas vezes algumas pessoas até se encolhendo em níveis de ambição, em níveis de sonho, para poder manter, por exemplo, uma paz numa certa relação. Só que aqui é como se fosse para você fazer o contrário. É tipo assim, você dá toda a vazão pro seu coração, pro seu espírito, para tudo que ele quer. As pessoas certas vão caminhar do seu lado. É como se fosse essa mensagem. Porque eu tô vendo que tem gente que, por exemplo, queria, sei lá, comprar um apartamento, comprar um carro, mudar de serviço, estudar para concurso, abrir mais uma loja e tal. Só que estão com uma pessoa que tá falando, não, tá legal, sabe, assim tá bom. E aí, só que você não, você quer muito mais. Só que a outra pessoa tá tipo, ah não, assim tá legal, sabe? Ah não, trabalhar esse final de semana, não vou, não sei o que, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí que vocês, algumas pessoas estão tipo, às vezes eu tô querendo muito mesmo, às vezes eu tô querendo rápido demais mesmo, e aí vocês estão se limitando, se fechando pra manter a paz, e não pra falar pra pessoa, tipo, você não quer, mas eu quero, a gente vai, sabe? Alguns de vocês estão se limitando nisso. E o que o universo quer de vocês é justamente o contrário, sabe? O que o universo quer de vocês é tipo assim, entre você, entre os seus sonhos, a sua realização e qualquer outra pessoa, escolhe você, porque a outra pessoa tem ela, entendeu? Se pra ela tá bom, ela já tem, ela já tá satisfeita, sabe? Tenta olhar desse panorama. Se a pessoa tá satisfeita, ela tá satisfeita. Quem tá precisando se satisfazer agora é você. Ela já tem ela, você só tem você. Se você não procurar se satisfazer, ninguém vai.
Porque essa pessoa com quem você está tentando trabalhar, se relacionar, manter relacionamento, voltar, se acertar, etc, 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 você já viu que ela não está muito preocupada com o que te realiza, não. Até porque ela está te freando toda hora. Então, alguns de vocês precisam ter essa sacada, tá? É, eu vejo que a cooperação... cara, não tem como. A gente tem a carta da temperança em meio a 5 de espadas e 5 de paus. Não tem como, tá? A cooperação, o equilíbrio, a reciprocidade, a parceria, em alguma dessas coisas. Às vezes você pode falar, Blenda, o meu relacionamento é incrível, mas o seu sócio de serviço não é, a pessoa com quem você trabalha não é, os colegas acadêmicos não são. Tem um lugar, uma área específica da sua vida que reciprocidade, parceria, ambição, essas coisas que são feitas em grupo ou em pelo menos duas pessoas, tá caído, cara. Um lado tá caído e o outro lado tá lá, tipo, vamos, vamos, e o outro lado tá tipo, chega, chega, sabe? Justamente, porque é esse o lado que você tem que falar, você tem que soltar, entendeu? Que faz peso e falar, tudo bem, não quer, não quer, eu quero. E vai, né? Enquanto tiver pra ficar assim, fica. A hora que não der mais, fala, olha, eu quis, você não quis, agora eu tô aqui, você fica aí. É justo, né? Ninguém tá sendo ruim com ninguém. Aqui é amor próprio, Leão. Escorpião, desculpa. Aqui é muito sobre amor próprio. Pessoas lutando pra engravidar e não conseguindo. Pode ser que vocês recebam algum tipo de exame, algum tipo de resposta sobre isso, sabe? Aqui existe muito sobre o corpo físico de vocês. Maternidade, prazeres, tá? É como se começasse uma nova fase na sua vida sobre isso, sobre a sua alimentação, os seus prazeres, o que você gosta, os lugares que você gosta, o tipo de música que você ouve, o tipo de roupa que você ouve, o tipo de coisa que você come, o tipo de pessoa que você sai, o tipo de lugares que você frequenta. Escorpião aqui indo para lugares diferentes, vendo coisas diferentes, e aí você vai falar, cara, eu quero mais disso para minha vida, sabe? Você vai acessar um tipo de energia, seja numa conversa com amigos, seja às vezes vendo um casal diferente, seja num lugar diferente. Você vai falar, cara, eu queria tanto viver mais isso. E aí quando você volta pra sua rotina, você vai ficar pensando naquilo, sabe? Que é aquilo que você quer agora. Alguns de vocês é isso. A carta da Imperatriz como central é ótima, mas ela traz desafios. Né? Dinheiro aumentando também. Estabilidade aumentando. Será que dá pra gente ver quem faz com relacionamentos aqui? Cara, é isso. Não, é tudo embaralhado. Não tem essa só relacionamento, só mundo afetivo, tá bom? Esse aqui é o último. Vamos com o baralho cigano agora. Acontecimentos importantes para Escorpião. Com o tarô cigano. Vamos lá. Acontecimentos importantes. Escorpião. Egoísmo. Mas só a raposa, vamos ver o que mais sai. Pera. Gente, essas aqui eu não vou pegar não porque eu que derrubei. Eu estendi meu dedo e ela caiu, ela estava em cima. Um individualismo, uma coisa escondida que está impedindo você de ir para algum lugar, que está impedindo você uma mudança, muitas vezes na sua vida. Pessoas carregando um peso, né? Imagina essa cruz na costa desses passarinhos. Pessoas carregando pesos a mais do que o necessário. Pessoas protelando encerramentos e mudanças que já deveriam ter acontecido na sua vida para você poder seguir livre para um novo início, para um novo começo, né? Isso é escolha, tá, gente? Ó, de fato, pessoas apegadas demais a algo emocional. Pessoas apegadas demais a uma. Aqui é um apego fortíssimo, tá? A coisas do coração, a um sentimento, a um relacionamento. Só que isso aqui é tóxico, isso aqui é infantil, isso aqui é abusivo. É alguém que. Com essa carta da criança. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Com essa carta da criança, do urso e do coração, a gente está falando sobre um relacionamento onde alguém só ganha, ganha, ganha e nunca dá nada de volta. A gente está falando de um apego que está impedindo você de iniciar uma nova coisa porque você está muito apegado a algo sentimental, a algo que não deixa você seguir em frente, a algo que não deixa você desapegar, a algo que muitas vezes você está querendo começar alguma coisa, transformar alguma coisa, e alguém chega e existe essa energia de alguém falando, por exemplo, você está
sonhando demais, você está querendo demais. Outras pessoas questionando os seus gostos, por exemplo, como se você fosse infantil, como se você fosse burra, sabe? Como se você fosse uma pessoa que, tipo, não tem responsabilidade, sabe? Ah, você gastou tanto isso, e aí depois como que a gente vai pagar a conta? Alguém pode falar isso pra você, como se você fosse uma pessoa que não tem senso, sabe? De conta e de responsabilidade. E isso, às vezes, vai ficar um pouco mais forte aqui, porque é um jeito do universo. O universo manda essa energia para a pessoa, para ela fazer isso, para você olhar para ela e falar, cara, eu não quero isso para minha vida, né? Aqui é justamente sobre você tomar. Aqui é justamente sobre você reconhecer o seu próprio valor. A gente está falando de. O fundo aqui é a âncora, a mulher e o anel. Aqui a gente está falando de compromisso consigo. Aqui a gente está falando de compromisso com o seu propósito, de compromisso com seus próprios sonhos. Aqui a gente está falando de pessoa que sabe o que quer, que está disposta a fazer o que quer, né? Existe alguém aqui que não está querendo, cara, a sua expansão. Tem alguém aqui que não quer a sua expansão. Tem alguém aqui que não quer você seguindo em frente, que não quer você melhorando. Tem alguém aqui que, cara, tá pesando nas costas, entendeu? E você quer voar, você tá sendo livre, você tá sendo sonhador. E alguém não quer, entendeu? Todas as cartas tem alguém no meio de uma carta de satisfação. Você tá vendo, ó? Você sonhando com uma coisa maravilhosa, com uma realização, com uma satisfação e um urso do caralho aqui no meio segurando a criança em relação ao coração, você entendeu? Se isso aqui fosse assim, era outra situação. Isso aqui tá assim, tá? Tem gente que se faz de amigo e não é. Tem gente que faz você se sentir mal. Tem gente que você vai perceber que você não tem liberdade nem para falar sobre o que você está sentindo. Porque essa pessoa ela é tão opressora, ela é tão limitadora, que ela quer que você fique quieta, ela quer que você fique do jeito que você tá, entendeu? Ela não quer você radiante, ela não quer você um sistema solar poderoso e lindo. Ela não quer, ela quer você quieto e parado, entendeu? Ela quer você. Até porque, gente, é muito mais fácil uma pessoa controlar uma pessoa sem amigos, sem dinheiro, sem motivação, sem sonho, do que uma pessoa que está fazendo e acontecendo, né? Porque a energia de uma pessoa motivada, a energia de uma pessoa realizada, cara, ela brilha e ela atrai pessoas. E aí não dá para você controlar uma pessoa que brilha. Você só consegue controlar uma pessoa apagadinha, né? Ó. Caminhos, escolhas, tá? E muito pensamento sobre o que fazer aqui. Eu vejo que vocês estão analisando, pensando, se conhecendo, se autoconhecendo, analisando uma decisão muito importante aqui, tá bom? Mas eu quero falar para vocês o seguinte, não ouça opinião. E não fique também se importando se a pessoa mais próxima, a pessoa mais íntima, ou pessoas íntimas no geral, não te entenderem, não te acolherem. Elas não estão prontas para isso. Tá? Elas só não é que elas são ruins, elas só não estão prontas para isso. Mas tem alguém aqui que realmente quer mandar em você. E essa energia aqui, cara, não tem, eu tenho certeza que você já sabe do que eu tô falando. É alguém que quer mandar em você. Essa pessoa quer te colocar na situação de capacho. E se você deixar, ela vai. Porque ela já tá segurando a sua vida. O navio tá invertido, a estrela tá caída, ela já tá te segurando, ela já tá pesando. Tá? Aqui, ó. A primeira mensagem, eu vou até pegar outra. A primeira mensagem do oráculo do viajante para Escorpião é: siga os seus sonhos, siga a sua felicidade, siga a sua intuição. Isso aqui fui eu que derrubei, não vou pegar não. Vamos ver se quer sair mais uma. Ó, limpar, tá? Tá vindo uma energia forte aqui de quem é filho de orixá. Pra quem gosta de orixá, tá, gente? Pra quem é filho de orixá da água, Oxum, Iemanjá, se limpa. Faz, por exemplo, vocês já viram aquelas coisas de fluidificação de água? O espiritismo faz. Vocês podem fazer isso, vocês podem tomar banho de ervas, vocês podem tomar chuva. Se vocês tiverem acesso a um lago, alguma coisa, acende uma vela, sabe? Uma vela azul clara do lado da água, assim, se você mora perto de um lago, de uma água. Pode ser uma água parada, mas acende a vela ali, uma vela azul clara, uma vela branca talvez, e pede limpeza. Se você não consegue nada, mas nada mesmo. Então você coloca um copo d'água do lado com uma vela azul clara. Se a sua intuição te pedir mais alguma coisa, você faz. Às vezes escrever algo que você está querendo, algo que você está precisando, algo que você está desejando, coloca ali na água, embaixo da água, a sua intuição vai te orientar. Mas se limpa através da água, isso aqui está muito bom. Quando você se limpar,
através da água, você pode ver que essa pessoa ela está no meio de flores, banho de rosa branca. Essa pessoa está no meio de flores, só que essa água ela tá parada, você está vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa água ela tá parada e a pessoa ela tá como se fosse meditando na água. Isso vai servir para você acalmar, primeiro, a invasão de energia e de pensamentos que estão na sua aura, e segundo, para você identificar o caminho certo. Eu acho que você já sabe, mas é que é tanta coisa que talvez você se confunda um pouco. Essa limpeza vai ajudar você a identificar o seu espírito falando, né? O seu mentor, o seu orixá, o seu Deus, o seu universo, aquela coisa toda, te orientando para um lugar, tá? É como se você precisasse também entender que alguma coisa que você já viu, que você não tem o poder de conquistar, que você não tem o poder de mudar, que você não tem o poder de salvar, talvez seja a hora de parar de tentar, né? E fazer alguma coisa em relação a algo que você de fato possa fazer, tá bom? Esqueci de falar, né? Para quem estiver se relacionando com pessoas de escorpião, não, desculpa, vocês são escorpião. Para quem estiver se relacionando com pessoas de leão, eu vejo um desenvolvimento, às vezes a pessoa de leão ou vocês, sei lá, estão mudando para alguma coisa. A pessoa de leão pode ser um estopim, pode ser um canal pelo qual vocês podem realizar alguma coisa que vocês querem. Para outras pessoas aqui, eu vejo vocês tendo muita mudança, muita conversa online. Talvez a pessoa de leão ajude você a superar um obstáculo, superar alguma coisa que vai te liberar para viver uma coisa que você já está querendo há algum tempo, tá? Para quem se relaciona com pessoas do signo de... De que é isso aqui? De terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Eu vejo vocês trabalhando a paciência, porque vocês estão compreendendo alguma coisa. Existe uma distanciação, tá? Entre vocês e alguém do signo de terra aqui. Para quem estiver se relacionando com pessoas dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, isso aqui pode ser ascendente. Ascendente ou lua, tá? Em Áries, Leão e Sagitário, eu vejo que existe um bloqueio, tá? É como se tivesse um impasse, às vezes uma guerra fria, às vezes um distanciamento, porque alguém está muito controlador ou alguém está muito estagnado em alguma coisa. Para quem estiver se relacionando com touro especificamente, eu vejo alguém querendo manter as coisas como tá e alguém querendo transformar tudo ao redor. E a vida e os sentimentos e a relação e tudo, e a outra pessoa tá tipo, não, eu quero ficar aqui, sabe? Para quem estiver se relacionando com Sagitário, cara, aqui existem discussões, às vezes discutindo por bobeira, alguns planos sendo adiados. Alguém de Sagitário ou vocês, alguém vai falar não para alguém, tá? E talvez isso gere uma discussão. Para quem estiver se relacionando com Aquário especificamente, não estão se relacionando, né? Porque a carta de Aquário está deitada. Então existe briga, existe discussão, mas também existe muito apego. Às vezes vocês, ou a pessoa de Aquário, sei lá, alguém está querendo transformar uma situação aqui entre vocês, mas não está conseguindo. Então também a relação está distanciada aqui, mas tem muito apego ainda assim. Por mais que a coisa esteja esquisita, é como se as duas pessoas não estivessem prontas para deixar para lá, enfim, para superar. Tá bom? E é isso. Espero ver vocês de novo no meio de julho. Beijo grande e até a próxima, escorpião.